a Gisele Martins, mestre em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas, da UERJ, formada em jornalismo pela PUC do Rio de Janeiro, né? Por anos foi repórter e jornalista responsável do jornal O Cidadão, meio comunitário que circula há décadas no conjunto de favelas da Maré, Rio de Janeiro. Cada palestrante terá 20 minutos e, a princípio, agora nós teremos, no primeiro momento, a fala da professora Gisele. Passo a palavra para a senhora. Pode começar, por gentileza. Aí a contagem começa agora, dos 20 minutos. 20 minutos, dona Gisele Martins? É porque tem Olá. a fala das duas, né? Tá. Não, que eu achei engraçado, dona. Boa tarde a todo Boa tarde. mundo. Espero que vocês consigam ouvir, porque a minha internet, enfim, estou desde ontem 11 horas sem internet. Vamos ver se vai dar certo hoje. Boa tarde, meu povo. Vou falar rapidão. Agradecer o convite, por estar aqui compartilhando um pouco, né, dessa experiência de fazer comunicação comunitária dentro de uma favela do Rio. Eu sou moradora da Maré, sou jornalista há 10 anos, sou comunicadora comunitária e a minha adolescência tem 20 anos aí de comunicação, dentro da favela da Maré, dentro de várias favelas do Rio, pautando a cultura, a memória, a luta antirracista, a luta contra a militarização. Durante os mega eventos, os anos de mega eventos, eu circulei bastante as favelas do Rio, né, e as periferias, pautando a militarização e também as remoções. Foram 77 mil pessoas removidas de suas casas no outro governo Eduardo Paes, né? 44 favelas que tiveram a unidade de polícia pacificadora, 40 favelas, com o Exército, que é a favela que eu moro, e minha pesquisa de mestrado baseada, inclusive, né, nesse agir da comunicação comunitária na Maré diante do Exército, 2014 e 2015, que nós fomos censurados naquela época, né, por tentarmos relatar as violações cotidianas do Estado dentro da Maré. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, sobre riscos que a gente tem dentro da internet, né? Eu sou o movimento antigo da democratização da comunicação antiga, olha eu. Mas eu tô, enfim, 20 anos aí nesse movimento, circulando não só o Rio, mas o país, né? Principalmente na pauta da democratização da comunicação. E eu lembro que muitos amigos meus falavam com glórias, né? Uma alegria, dizendo que a internet seria maravilhosa, seria um grande ganho, que seríamos livres, tínhamos livre acesso, seria a maior prova de um país democrático, que seria o livre acesso à internet. Só que a internet, nesses últimos anos, né, assim como quando ela bomba, quando ela chega aos comunicadores, o que ela traz para a gente, não só os comunicadores, mas a população em geral, são vários riscos, né? Enfim, palavra de ódio, como a gente sempre vê, não só a gente que é cor, mas a defensores de direitos, ou a qualquer pessoa, né? Fotos nossas, vídeos circulando, fakes, enfim. E vários ataques que a gente sofre diariamente nessa internet. Sem contar que a internet também não é para todas, né? A gente que mora na favela, e aí nesse período da pandemia a gente está vendo isso, né? O quanto é difícil a gente ter acesso à internet. Mas eu pago duas internet para não ter nenhuma de qualidade, né? Que a cobertura das empresas nos territórios de favelas e periferias, eles são baixos. E as empresas, quando a gente liga para lá, eles verbalizam isso, né? Você paga 10 megas, sei lá como se fala, mas você só pode ter até 5, porque a nossa área aí vai até 5, ou seja,
A gente paga mais do que o asfalto, tendo um de péssima qualidade. E eles verbalizam isso, né? Até teve uma época que o governo fez uma mega propaganda dizendo que iria colocar a internet para todos. Veio até aqui na Maré, quem mora na Maré ou conhece deve lembrar disso, que os governantes vieram na Maré inaugurar, enfim. Nunca chegou, né? Enfim, promessas de político, que a gente já está acostumado. Mas estou aqui relatando o quanto essa internet para todas e o quanto ela tem de risco para a gente. Mas também a internet, que durante esse período dos mega eventos, em outros períodos também, né? A internet ajudou muito, como eu falei há pouco, ajudou a gente a relatar os casos de remoções, né? A gente, na hora, verbalizava, tá tendo remoção aqui numa favela da Maré, e a gente já soltava nas redes sociais, criando páginas, criando sites, um alcance, né, de dentro para fora que a gente não teria antes, que a gente não tinha antes. Eu também participava na época de jornal comunitário, né? O jornal comunitário tem um alcance interno na favela da Maré, né? No caso do jornal que eu participava, e era uma mídia que não saía no ao vivo, né? Tipo, tá tendo remoção agora, escrevo matéria agora e vou veicular agora. Porque dependia de uma edição, de uma diagramação, de uma impressão e distribuição. Então saía matérias aprofundadas. A remoção já até ocorrido. Agora com a internet nos dá outra possibilidade, é comunicação instantânea, que é a comunicação na velocidade, aquela jornalística, chapa quente, que a gente vai lá como que também faz a gente se arriscar mais, né? Se arriscar enquanto indivíduo, mas também arrisca a gente a colocar coisas erradas se a gente não pesquisar, né? Então, as fake news estão aí para comprovar, né, nesses tempos do governo Bolsonaro, para quanto a internet é perigosa, né? Quanto o grupo do Zap é perigoso em tempos de fake news de vacinas, de eleições, enfim. E aí é importante que a população mais estigmatizada dentro desse acontecer da internet é a população negra, é a população periférica, né? Na televisão, nas mídias tradicionais também, mas a internet, ela, enfim, inventou que um estava assaltando um mercado, inventou e vai aquilo ali, as pessoas não investigam esses dados e isso vira uma verdade, né? A mídia, tradicionalmente, quando fala, vira uma verdade. Infelizmente, questionamento e pessoas são até assassinadas por conta disso. Mas também é essa população também atingida, não só na sua imagem, quando veiculada, mas também a população atingida em maior grau pelas fake news, pelas justamente o acesso, né, o acesso à comunicação da nossa população, na população na qual eu participo, periférica, favelada, negra, é a população que recebe a informação que hoje, né? E pela televisão, que são os meios, e rádio, acho que hoje nem tanto rádio, mas são os meios que a gente tem mais acesso, né? Então é um complemento aí de mentiras, de informações, e a gente está vendo aí o que está acontecendo com as vacinas, mentiras sobre vacinas, mentiras sobre a Covid, enfim. Mas a parte triste, a parte ruim, e é importante colocar também que no Brasil a gente, eu sempre até falo isso, né? Penso muito sobre isso. Como a gente pode chamar um país de democrático, né? É racista, é machista, é várias coisas péssimas, né? Mas é um país também que não democratizou a comunicação. E um país que democratizou a comunicação ainda está nas mãos de 6 ou 7 famílias, significa que é um país que não é democrático, né? Democrático seria se a minha mídia comunitária, no qual eu faço parte, tivesse o mesmo acesso a financiamento público, o mesmo acesso à rede, né? Eu estou falando de acesso a um canal televisivo, a uma
a um canal esqueci como é que se fala, no rádio, enfim, por exemplo, acesso à internet, né? Então, não podemos chamar o Brasil de democrático se ele não democratizou a comunicação, além de todas as outras violações que ele causa aos dias, né? O país que mata, inclusive, a população negra, ou seja, não dá para chamar de democrático se ele é um país que, na sua estrutura, ele já é racista, né? E não democratizar a comunicação também é um fato racista, né? Censurar e fechar rádios, porque o nosso país é um dos que mais fecha rádios comunitárias, e as rádios comunitárias, comunicação comunitária no geral, mas as rádios estão situadas em aldeias indígenas, quilombolas, em assentamentos, né? Alguns, né, Fernandinha? E nas favelas, censurar essa população e essas mídias comunitárias é também uma questão social, né? Desigual também, não é à toa, né? E aí, tocando agora na parte boa, nos meus 10 minutos, é essa comunicação comunitária que existe desde as décadas de 70, 80. Eu entro nessa comunicação comunitária nos anos 2000, né? Porque eu sou nova, não sou tão antiga assim, mas essa comunicação comunitária que tem na sua base política, ideológica, defesa da identidade. Primeiro, antes da defesa, é a descoberta da sua identidade, né? Porque a nossa identidade não é construída na sociedade, né? Ela não está dada no livro didático, ou em nenhum comercial, nenhuma revista ou site, né? Hoje a gente vê alguma diversidade por conta também da luta do movimento negro, movimento de mulheres, movimento LGBTQIA+, movimento de estudantes, enfim, a gente alimenta, né? Democratização da comunicação. Então, a comunicação comunitária é de um resgate de uma identidade local, e aí falando da Maré, na Maré a gente inventou, né, quem nasce na Maréense, então na favela da Maré a gente inventou essa palavra maréense, na ideia das pessoas se pertencerem a esse território tão estigmatizado, criminalizado, colocado na mídia só como lugar de criminoso e não criminalizado, colocado na mídia como lugar de violento e não violado, colocado na local de marginal e não marginalizado. Então, a comunitária ela traz esse debate de resgate, de crítica à mídia comercial, mas também de construção da sua história de local. Então, ela fala de saúde, educação, cultura, religião afro, gênero, pauta LGBTQIA+, essa comunicação comunitária que está à frente daquilo que é chamado de jornalismo, né? Porque considera a mídia comercial só ela como jornalismo. Eu nem consideraria ela como jornalismo. Para mim, ela é uma mídia empresarial e ponto final, né? Racista e todas as outras características, porque o papel dela é me criminalizar e criminalizar a minha população. E aí chega a pandemia, né? Que a gente ainda está vivendo, infelizmente. Esses grupos comunitários, coletivos comunitários de favelas, resolvem utilizar, resgatar as mídias de comunicação, TV, rádio poste, rádio comunitária, faz faixas, site, boletim, grupos no Zap, aluga carros de som na favela, ou bicicletas até para passar nos becos e vielas da favela, né? É essa comunicação, esses comunicadores, esses antigos coletivos de comunicação, tão criminalizados nos últimos anos, inventam nas favelas e periferias do Rio, do país e do mundo, formas de comunicar sobre a Covid-19. E aí, quais os desafios em relação a isso, né? Desafio primeiro foi como montar isso em meio a uma pandemia. Aqui na Maré a gente criou a Frente de Mobilização da Maré, eu vou pegar aqui o site e eu vou passar para vocês aqui no chat, porque eu não vou conseguir compartilhar, porque minha internet é horrível. Frentemaré.com. A gente, além de utilizar os meios tradicionais
a comunicação, a gente também utiliza a internet a nosso favor, né? Então, a gente aproveitou a internet, que não é democrática, não é para todas, para todos e todas, e também utilizou essa internet, criando páginas no Facebook, no Instagram, grupos no Zap, como eu falei, criamos um site, criamos um boletim, e criamos também uma página, enfim, uma conta no Twitter e uma conta no YouTube para fazer lives. Então, esse 2021 inaugurei uma nova forma de fazer comunicação, né? E aí eu chamo de comunicação comunitária, autogestionada, porque o segundo desafio é como fazer isso sem grana, né? A gente nunca teve financiamento público do governo, nem municipal, nem estadual, nem nacional, às mídias comunitárias. Então, a gente começa a pedir dinheiro às organizações, aos movimentos, aos artistas, de aulas assim, pedir dinheiro para o povo, R$ 2, enfim. E a gente, por semana, produzia 30 faixas dentro da favela da Maré, falando sobre os riscos da Covid, sobre a importância da vacina, sobre como lavar as mãos, mas também tocando em políticas públicas que, historicamente, não são colocadas, não são oferecidas, garantidas para a população negra, favelada e periférica, né? Por exemplo, como lavar a mão, e historicamente a gente não tem água. Então, solidariedade foi a palavra, né, sem nenhum romantismo, porque não é romântico isso, né? Pelo contrário, é um momento de grande crise sanitária, de miséria, de abandono, de morte, de genocídio. Mas a solidariedade sempre foi, nesses 2 anos, né, vai fazer 2 anos de pandemia, a nossa principal, ano que vem, né? 1 ano e meio aí. A solidariedade sempre foi a nossa principal mensagem nessa comunicação após a pandemia, né? Quem tem água, ela divide para quem não tem. Quem tem arroz, divide para quem não tem. Quem tem carro para levar alguém no hospital, né? Ajude o seu vizinho a levar. E aí a gente começou a receber uma avalanche né? Gente reclamando de água, que não tinha como comprar máscaras, que não tinha como comprar álcool, que não tinha dinheiro para enterrar as pessoas que estavam morrendo de Covid. Então, um processo muito complexo, a gente nunca vivenciou antes, nenhum de nós vivenciamos na vida uma pandemia, né? Mas o pior disso é lidar diretamente com as faltas de direitos de uma população que nunca teve o acesso, né? A casa, como arejada, se não tem janela, como isolar uma pessoa ou antes, que tem Covid, dentro de um cômodo com 8 pessoas, né? Como lavar as mãos, deixar a casa higienizada, se a pessoa está desempregada e não tem dinheiro para comprar produtos de limpeza ou álcool. Tudo isso passou a ser pautas dessa comunicação comunitária, e os coletivos também se auto-organizaram para fazer o seu próprio boletim com o número de mortes infectados em relação à Covid-19. Então, hoje, a gente tem mais de 200 favelas que contabilizam os seus próprios infectados e mortos dentro dos seus locais, para contrapor ao número aqui do Rio de Janeiro, que eu lembro que no ano passado, às vezes ela falava, hoje tem 4.000 pessoas mortas. No dia seguinte, ela dizia que tinha 2.000. E a gente acompanhava isso diariamente, porque a gente estava trabalhando com a contra-informação não só da mídia comercial, mas também dos governantes. Então a gente falou, isso é um absurdo, isso é uma mentira. Então a gente passou a contabilizar porque o governo, né? Então estamos chegando ao final, tá bom. Obrigada por avisar. E aí dizer que essa comunicação hoje, a gente não tem o mesmo tipo de acesso como tivemos no ano passado.
Mas a gente continua fazendo o nosso trabalho hoje, por exemplo, a Frente de Mobilização da Maré, que reuniu outros 30 coletivos da favela da Maré no ano passado e reúne hoje, acho que 10 coletivos, né, 40 pessoas por aí. Hoje, por exemplo, está fazendo o sopão para distribuir pelas ruas da favela, né? Hoje a gente pensa em ir além dessa comunicação, naquilo que a gente tradicional forma de comunicação, que é o computador, o site, a internet, o carro de som, a faixa, o cartaz, o grafite, porque a gente também fez grafite pelas ruas da favela, e hoje a gente também vai inaugurar, hoje não, né? Mas agora em agosto a gente vai inaugurar nossa cozinha comunitária. Mas a gente já está distribuindo alimentos. A gente vai trabalhar cada vez mais com bazar dentro da favela, porque a gente vivencia hoje uma crise social, né? Então, para fechar, dizer que a comunicação comunitária hoje, ela vai além do fazer comunicação, daquelas tradicionais e novas de rede social de comunicação. É um trabalho que deveria estar sendo feito pelo Estado, né? Mas ele não faz. E eu acho que a principal mensagem que eu deixo aqui é que a saída para a crise, a gente tem que exigir aos governos, né? Para fazer o seu trabalho, né? Eles são pagos para isso. Eles nos servem, né? Nós somos patrões e patroas deles. Mas eles vêm de uma outra forma, né? O governo militar com o qual a gente está vivendo. Mas dizer que a saída disso tudo é coletiva, tanto para as ameaças, censuras que a gente sofre na mídia comunitária, mas também na questão da crise sanitária, como o ano passado vem fazendo hoje, a crise da fome, porque é uma crise, eu acho que diante disso, além da Covid, né, da morte e da infecção em relação à Covid, da falta do direito à vacina, a fome é muito dolorosa, né? E a gente não pode olhar isso, né, e ficar de braços cruzados. Por mais que eu, por exemplo, eu não saio na rua, né, eu sou do grupo de risco, ainda não tomei a minha segunda dose. Faço todo o meu trabalho pela internet. Então, fico boladíssima quando eu fico sem, porque eu fico sem conseguir me comunicar e sem conseguir fazer esse trabalho. Mas acho que o resumo é esse, né? Das nossas diferentes formas, situações e condições, a saída para, enfim, para a nossa própria vida, né, pelo direito à vida, é a saída coletiva. Eu acho que é isso que eu queria deixar de recado para vocês. Eu falei muito rápido, é horrível, mas eu Foi espero que vocês tenham maravilhoso. entendido. Eu gostei muito. Muito obrigada, né, Jupe? Agradece muito a sua participação. Nossa, sério, foi muito enriquecedor. Gostei bastante. E agora a gente vai passar a fala para a nossa segunda palestrante também, né? A Monique Rodrigues, documentarista e pesquisadora, assessora de comunicação da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, mestranda do programa PPG, Pax da UFRJ. Isso. E, por gentileza, agora eu passo a palavra para a senhora. Muito obrigada, professora Gisele. Deu uma aula. Por gentileza, agora eu passo a palavra para a senhora, Monique. Senhora é ótimo. Muito bom. E é muito engraçado isso, porque eu vou começar. Meu nome é Monique, né? Eu sou aqui de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Sou assessora de comunicação da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. E faço. Deixa eu acender essa luz aqui, porque eu acho que está escuro. Acho que melhorou. E faço um trabalho de organizar narrativas sobre a Baixada Fluminense. Assim. Eu chego na iniciativa. A iniciativa é um movimento social emancipado desde o ano passado, né, 2020. A gente se emancipa a partir de um processo de racismo que a gente sofre dentro de uma instituição que chama Fórum Grita Baixada. Nós éramos um projeto dentro do Fórum Grita Baixada e parte da equipe sofre
esse processo de racismo, e aí toda a equipe se mobiliza nesse processo de emancipação. E eu chego na iniciativa, ainda quando era um projeto dentro do fórum, justamente para um projeto que foi um projeto de comunicação comunitária, aulas de audiovisual, fotografia, dentro da Baixada, para jovens negros da Baixada, para se debater exatamente como as narrativas que acontecem dentro desse território gigantesco, vasto e histórico dentro do Rio de Janeiro, é de pouco conhecimento ou de quase nenhum conhecimento da grande massa que circula aqui também, mas como é um território de extremas histórias, de extrema inventividade. Eu sou formada em cinema e aí eu me divido entre a pesquisa e o documentário. São dois campos de atuação que eu gosto muito e que eu tenho me dedicado em trabalhar. E aí foi a minha primeira experiência, né, dando aula, se é que, ou na verdade, com encontros e diálogos com esses jovens. Eu fui dar essa aula de roteiro. E a minha dúvida e os meus medos eram muito como vou conseguir dar conta de falar sobre cinema, falar sobre narrativas para esses jovens que estão com o advento da internet dominando isso de uma forma muito melhor do que eu, por exemplo, que não tem o menor domínio de redes sociais. Tá? E eles fazem vídeos e conteúdos de 1 minuto que eu fico embasbacada, assim. E aí eu fui para esse desafio e chegando lá eu aprendi muitíssimo. Vieram todos eles com muitas histórias, com muitos conteúdos. A questão da relação de troca que veio foi unicamente técnica. Enfim, eu consegui, junto com eles, alinhar o que é um plano de cinema, como se faz um roteiro, uma organização muito técnica, e eles vieram com um conteúdo muito grande, eles vieram com histórias muito incríveis sobre o território da Baixada, sobre o que é contar histórias aqui. E aí, pegando um pouco para esse segundo momento da iniciativa, quando a gente se emancipa e se torna uma instituição que debate violência de Estado com centralidade no racismo, entendendo que o nosso processo de enfrentamento ao racismo é também um processo de enfrentamento de muitas instituições, de muitas pessoas, de uma coletividade enorme que se constrói, o nosso foco acabou se desenhando para isso, segurança pública com centralidade no racismo. E como produzir conteúdos a partir desses processos. Por conta da pandemia, acabou que o processo da iniciativa ser essa instituição emancipada veio concomitante com a pandemia. A gente se reorganizou enquanto processo de instituição muito nova, que está começando, na verdade, né? As suas atuações e os seus processos de luta. E aí a gente acabou tendo que se adaptar a essa questão da internet. E como esse conteúdo que a gente entende na Baixada Fluminense, que é produzido dentro de uma coletividade, porque existem muitas histórias de vários movimentos sociais que produziam jornais, que produziam bibliotecas comunitárias, rodas de conversa, panfletagem, carro de som, as diferentes formas de comunicação, além da comunicação na internet, né, quando se consegue o acesso à internet, e como a gente consegue dar conta, ou pelo menos dialogar, de uma forma que esses conteúdos possam não perder a nossa vontade de falar sobre Baixada. E aí uma coisa que a gente ficou pensando muito, e é um formato que tem dado muito certo na iniciativa, é o formato de campanhas. A gente tem pensado campanhas temáticas dentro do nosso escopo de atuação, né? O racismo, a segurança pública, a memória, a justiça racial, e desenvolvido textos, vídeos, cards, os mais diferentes plataformas e suportes para falar sobre esse território, para falar sobre
como essas ações e essas coletividades, eu acho que a palavra coletividade é o que define muito bem a comunicação que os movimentos sociais estão produzindo, como essas coletividades estão se reorganizando, tanto ou como essas coletividades sempre se organizaram, tanto dentro dos seus territórios físicos, porque embora a pandemia tenha devastado a nossa vida social, as lideranças dentro da Baixada, dentro dos territórios da Baixada, elas não saíram da rua, elas diminuíram a sua presença na rua, mas pensando muito a partir da figura da Nívia Raposo, que é uma articuladora de território dentro da Baixada e que trabalha na iniciativa junto com a gente, a Nívia nunca saiu da rua. Ela sempre esteve nesse processo de recolher cesta básica, recolher kits de higiene, encaminhar para essas famílias que não tinham a condição de comprar e que estavam em estados de precariedade, e que aquelas cestas básicas, aqueles kits de higiene, foram extremamente importantes e são no momento em que eles chegam. Como essa relação, né, pensar um pouco nessa comunicação, como essa relação ela está atravessada e ela vai caminhando e ela vai se construindo, mas ela não perde a característica, que é uma característica muito grande na Baixada, que a gente tem tentado ressaltar, que é da presença. A gente consegue, nesse período, estruturar alguns debates nas redes sociais, e a gente tem Facebook, Instagram, o site, uma newsletter, e um canal do YouTube que foi aberto há pouco tempo, para pensar como espalhar esses conteúdos, né? Quando eu falei das campanhas, por exemplo, uma campanha que a gente terminou há pouco tempo, que foi sobre mulheres negras, latino-americanas e afro-caribenhas, acho que foi a última campanha que a gente fez, a gente trouxe esses debates sobre mulheres e entrevista com essas mulheres, pensando as suas trajetórias, mas também pensando esse momento atual. Então, a gente tem tentado fazer esses movimentos de produção de conteúdos, textos e tudo mais, como eu falei, considerando a história da Baixada, considerando aspectos e características desses territórios, como os movimentos sociais estão organizados e produzindo e reorganizando, mas também pensando essa fluidez que a rede social e que a internet precisa, principalmente nesse momento em que a gente está consumindo muito conteúdo e que a gente está vivendo muito online. Então, se no ano passado as nossas campanhas tinham entrevistas longas, textos longos, muitos desdobramentos, entrevistas, vídeos, cards e etc., nesse ano a gente entendeu que isso já está saturado, que as pessoas já estão, de uma certa forma, não conseguindo consumir debates tão densos. Então, a gente diminui os textos, a gente diminui a quantidade de publicações. E eu acho que os movimentos sociais conseguiram pensar ou estão conseguindo pensar enquanto as coisas estão acontecendo. Eu acho que tem uma questão que é muito importante da gente pensar, e que também é uma pauta para a gente, a comunicação, os direitos humanos e a dimensão da proteção dos defensores de direitos humanos dentro desses territórios, pensando principalmente a Baixada Fluminense como um território que começa sendo colonial, vem para a ordem de coronéis e grupos de extermínio, e hoje está organizada pela milícia. Então, como é que a gente vai produzir esses textos, como é que a gente vai produzir esses conteúdos, como é que a gente vai gerar esse movimento de denúncia e de valorização de uma luta dos movimentos sociais, se protegendo, também sendo e tendo a exata dimensão de que a comunicação ela é uma plataforma de exposição. Então,
Então, eu acho que tem uma mediação constante também que é feita, e que é a partir de cada instituição, a partir de cada debate, a partir de cada momento. Acho que é importante a gente pensar e a gente reorganizar cada vez mais criticamente quais são as funções e quais são os lugares em que essa comunicação acontece, porque não adianta muito eu chegar para aquele grupo de mulheres, por exemplo, como a Nívia, eu trago a figura da Nívia porque ela é uma pessoa muito crítica e ela é uma pessoa que traz a gente para o chão o tempo todo. Não adianta eu chegar nesse grupo de mulheres que ela atende e falar sobre interseccionalidade acadêmica, porque esse diálogo não vai chegar nela, mas, ao mesmo tempo, é super importante que uma pessoa com as minhas características esteja em diálogo com ela, não para falar, mas para ouvir, e para transportar o que ela vai nos contar, o que elas se sentem seguras em dizer para essa linguagem da produção do texto, que vai ser lido por inúmeras pessoas, que vai chegar às mais diferentes camadas sociais. Então, eu acho que a gente tem tentado fazer esse movimento constante da presença e da reorganização nossa mesmo, de narrativa e de linguagem, que eu acho que a comunicação social ela tem um grande ganho da linguagem simplificada, da linguagem que dialoga e da linguagem que, de fato, tem um compromisso com a memória, com a história e com a identidade desses territórios, mas, ao mesmo tempo, é muito importante que a gente continue produzindo, porque só a gente vai contar essas histórias, só a gente vai pensar e produzir criticamente sobre esses conteúdos. Assim, a gente não vai ver nenhuma grande mídia produzindo uma entrevista que seja crítica ao Estado, ao racismo, dentro desses territórios, porque essas estruturas elas são hierarquias de poder. E aí eu acho que eu vou botar o site aqui no chat também para a galera dar uma olhada. E eu acho que é isso, assim, pensar como a organização e a forma de relação com o texto, com o conteúdo que se está produzindo é extremamente importante, porque ele vai chegar para diferentes pessoas. E não sei o que mais. Acho que eu posso abrir aí para a gente ir debatendo. E agradecer muito por esse convite, por estar aqui, para a gente debater, porque esse tema é extremamente importante. A gente precisa cada vez mais alinhar debates sobre linguagens de comunicação. É isso. Ai, muito obrigada, Monique. Eu amei a sua fala também. Agradeço muito em nome do Najup a sua participação. Sério, muito enriquecedora também. Gostei muito, muito importante a sua fala, como também a da Gisele. E, gente, sério, muito obrigada. Vocês duas foram ótimas. Foi muito bom ouvir vocês duas, de verdade.